intimidade, o seu momento de oração, de estudo, de coisa, e aqui está à disposição. Por isso está o início e o fim da vida de um padre aqui. E tem mais a graça de ficar aqui vizinho ao bispo. Sem dúvida. A casa do bispo, a residência episcopal. Não é, Dom Mariano? Dom Mariano, nós percebemos assim, apenas a guisa de curiosidade. Qual é a relação entre um padre, principalmente um bispo, com a parte trabalhista? O bispo tem compromissos trabalhistas por exemplo, com a igreja, porque nós chamamos assim, igreja particular de Mossoró, não é? Essa igreja particular, ela tem contratos com o bispo sob o aspecto trabalhista? A igreja tem dois aspectos, né? Tem o seu aspecto espiritual, cuida da alma, cuida da formação, cuida da relação de Deus, mas tem também o seu aspecto, vamos dizer assim, organizacional. E nesse aspecto aqui, é claro, por exemplo, que entra também relações assim de trabalho, relações que são muito importantes. A diocese tem o centro, que é a cúria, a diocese, e depois tem todas as paróquias que, frente ao Estado, se constituem quase como filiais respeito à matriz, que é a diocese. Com os padres não há uma relação de trabalho, porque a relação que se constitui é uma relação de fé. Um jovem entra e se torna padre, coloca a sua vida à disposição por uma motivação não de trabalho, mas de fé. Por isso o governo entendeu e comparou os padres como profissionais autônomos. Agora é justo. As paróquias pagam o plano de saúde, a Unimed, para o vigário, que é recolhido na diocese e é feito globalmente, e paga também a aposentadoria, o INSS, para um dia ele poder se aposentar. Dom Mariano, às vezes o padre, ele também participa muito da educação de uma cidade, de uma região, não é? Das universidades, por exemplo, não é? Mas como é que o senhor vê o padre quando ele quer também se dedicar à política? Bom, eu acredito que na nossa diocese, até na história da diocese, nós sentimos e constatamos uma forte presença dos padres, sobretudo dos padres nascidos aqui em Mossoró, e que deram uma forte contribuição para a cultura. Inclusive o reitor, a faculdade de quem o senhor é hoje magnífico reitor, ela teve uma fundamental contribuição dos padres da diocese. Penso a Padre Sátiro, que chegou a ser reitor. A igreja sempre fez política, continua fazendo. Agora tenta fazer uma política com a P grande, no sentido de dizer que tudo que nós fazemos, e o homem é o ser político, desde a primeira definição que os gregos deram, homem zoon politikon, que quer dizer homem político, ser político. Por isso, nesse ponto aqui, a igreja é chamada a dar uma presença viva na sociedade. Inclusive, no momento agora, o lema da CNBB do Brasil inteiro é: voto não tem preço, mas tem consequências. Entrar numa luta partidária, que o nome mesmo diz de partido, quer dizer de parte. Aí eu acho incompatível com a presença de um padre que deveria acolher o rebanho inteiro, que deveria ser para todos, que não deveria fazer jogo de parte, participar de um lado, porque a política partidária é uma política de parte, de um grupo, outro grupo, que manifesta o seu plano de trabalho, a sua coisa, mas que sem dúvida
permanece uma política de parte. Nesse sentido aqui, eu acho inconciliável. Dom Mariano é uma pessoa muito simples, a comida dele também é muito simples. E é uma pessoa muito boa da pessoa lutar com ele. Acho que tem muita gente que pensa que o Dom... como é que é lutar com o Dom Mariano? Dom Mariano é uma maravilha. Todo mundo fosse que nem Dom Mariano, as pessoas não tinham tanta preguiça de trabalhar nas casas das pessoas. Mas ele é uma pessoa muito boa, muito simples. E para mim ele é um pai. Os padres, quando eles têm maiores conflitos, maiores problemas internos, eles recorrem ao bispo. Por exemplo, nós, digamos, cidadãs comuns da igreja, nos confessamos aos padres. Os padres se confessam a quem? A um outro padre. A quem tem condições de perdoar os pecados. Por isso, um padre, como todo fiel, quando cai, quando sente dentro de si a necessidade do perdão de Deus, se acosta a um outro padre. Então hoje nós temos na Diocese de Mossoró um plano de gestão em franco processo, né? Na área da educação, estamos percebendo exatamente cada vez melhor ser implantado o seminário, não é? Nessas estruturas que nós já conversamos. Já estamos assistindo à criação da casa dos padres, né? Para aqueles que carecem, que necessitam, né? Do clero, a chamada Casa do Clero. Já estamos vendo as ações no setor de vocações mesmo, cada vez mais ativas, mais presentes, uma sequência que o senhor está sempre dando. E aqui, para a população, se vê muito o movimento das Santas Missões Populares, que também já foi uma ação nova, não é, Dom Mariano? Eu acho que já foi o senhor mesmo, talvez pela experiência que o senhor já carrega na sua vida de aí atrás, não é? Bonito o movimento, não é? Realmente foi uma coisa que Deus mandou quase como um presente na minha vida. Quando eu cheguei aqui, me lembro que na primeira Assembleia da Diocese, nós estamos avaliando as prioridades, que eram comunidades eclesiais de base, juventude e família. E na primeira Assembleia tivemos a presença de um padre muito cuidadoso, de um padre muito dedicado, Padre Luiz Mosconi, que veio de Belém para cá, e orientou para fazer as Santas Missões Populares como um modo de realmente despertar a diocese, de realizar um trabalho para a juventude, de olhar para a família, de sobretudo cuidar de cada pedacinho, de cada setor e mais escondido da paróquia. Fizemos aquele congresso bonito em novembro de 2005, e o congresso se colocou como o resumo desses 3 anos de atividade de preparação, 2 anos de preparação das Santas Missões Populares e o lançamento para 2007 da Semana Missionária em todas as paróquias. Realmente Deus nos ajudou. No ano passado fizemos 28 semanas missionárias, quer dizer, semanas desde de domingo, com abertura, até o domingo seguinte. É um bispo preocupado com as vocações sacerdotais, como nós já citamos nos exemplos, mas é um bispo também empreendedor, é um bispo também preocupado com a administração, é um bispo que tem uma visão também na parte de cuidar dos bens da igreja.
Dom Mariano, em que ponto está a questão da chamada Lagoa do Bispo, aqueles terrenos que ficam ali por trás do diocesano, e que há uma versão de que a igreja pretende fazer fazer uma alocação, e tem umas versões dessa natureza. Tem alguma preocupação nesse sentido? Existe algo nessa direção? O senhor disse uma coisa muito importante, a meu ver. A preocupação também dentro da igreja de uma boa administração. Eu acho que a igreja tem dois tipos de atividade. Tem uma atividade fins, que é a sua missão: evangelizar, levar a boa nova, o perdão, a graça, a esperança de Deus. E tem ações que nós chamamos de meio, no sentido que ela sustenta na primeira. A igreja de Mossoró tem também hoje um bom patrimônio. Terras aqui ao redor, todo mundo vê. Tem também aquela que é a Lagoa do Bispo, um terreno que é quase mais de 30 mil metros quadrados. A ideia é de não acabar com o patrimônio da igreja. Por isso, não vender, porque a venda facilmente, quando o dinheiro, fazem um dinheiro redondo, né, para que corra. É verdade. Quando se vende alguma coisa, acaba logo o dinheiro. Por isso, a decisão é de manter o patrimônio que a diocese tem, inclusive nas paróquias, e usar a ideia que quando se vende um patrimônio, se deva reinvestir no patrimônio, não acabar. Isso que é uma ideia um pouco que nós estamos discutindo, num certo sentido concordando com os padres, para que realmente a diocese hoje e amanhã possa ter condições de ir para frente. Dentro dessa aqui, nós tivemos muitas propostas para a venda da lagoa. E justamente, tendo esses parâmetros, respondemos que não entendemos vender. Outros fizeram proposta para estudar um plano, um empreendimento, coisa, e nós abrimos campos. Vocês querem apresentar proposta? Façam, prove. Hoje estamos preocupados que ali seja constituído realmente um projeto que respeite o lugar, que respeite a natureza, que respeite as coisas. Dom Mariano, como é a vida de um bispo quando ele não está trabalhando, quando ele não está nas suas atividades sociais, em casa, por exemplo? Como é que o senhor faz? Aqui o senhor mora sozinho, mora com alguém para lhe dar apoio? Essa casa é a casa do bispo desde 1942. O primeiro bispo, Dom Jaime, ele morou onde hoje é a Rádio Rural. Foi a primeira residência, aquela casa do bispo de Mossoró, na Praça da Catedral. Com Dom Costa, ele recebeu, Dom Costa, em 1942, tinha chegado há pouco, essa casa aqui, que inclusive tinha um terreno que se prolongava, onde hoje é o Colégio Diocesano, depois ia para lá, até a Casa dos Estudantes, foi doada para que fosse Casa dos Estudantes por Dom Gentil, a Associação dos Estudantes, né? E lá ia longe. Hoje, essa aqui é de novo a casa do bispo, a residência. E a gente mora aqui com outros padres. Hoje está aqui, desde que o início, o padre Flávio, que é o vigário-geral, com 3 padres, formamos essa pequena comunidade aqui, e Augusta é a nossa dona de casa, é uma menina que vem de Martins, muito boa, a quem nós agradecemos muito, que nos prepara a comida, nos limpa a casa, nos ajuda, é um pouco a irmã para nós. Aqui nessa casa, é claro que a gente passa a maior do tempo dormindo, que chega de noite e sai de madrugada. Por isso é uma pousada um pouco, né?
E todo mundo que vê a atividade do bispo, de Padre Flávio, de Padre Ricardo, sabe que muito tempo é fora desta casa. E como? É claro, porém, que tem momentos em que se fica aqui. É um momento bonito, as refeições. É um momento de diálogo, de conversa, de troca de experiência, também de parecer, né? É um momento de comunhão fraterna, e não só do pão que está em cima da mesa, mas das ideias, das notícias, das coisas que se vivem. Tem também outros momentos, acho que cada um de nós, o tempo livre às vezes é usado para rezar. Eu já disse no início que o bispo tem uma capela aqui. Isso. E momentos em que a gente entrega a diocese nas mãos de Deus. Eu acho que sem esses momentos profundos de oração, de diálogo com Deus, a vida se tornaria insuportável. Tem momentos em que se abrem os horizontes, em que se lê os jornais, mas também alguns artigos que aprofundam os temas da vida de hoje, do nosso país, do mundo inteiro, experiências que vêm de fora. Eu acho que um bom momento é também para um bispo, como para os outros padres, os momentos livres, poder ter colocar em dia tantos assuntos, né? Por isso a biblioteca que o senhor viu ali está cheia de livros e de jornais, de revistas, né? Que chegam abundantes. Tem momentos também em que precisa descansar a cuca, né? Ter uma higiene mental. E a casa do bispo se presta, porque aqui ao redor tem um bom terreno. Então. Eu sou filho de agricultor, às vezes gosto de uma planta, de uma flor, de plantas, de frutas. Nós realmente conseguimos plantar bastante coqueiros, mangas, tantas frutas, que no momento da colheita realmente repartimos com o lar da criança pobre, com as irmãs, com o mosteiro. Por isso, realmente, esse momento é até bom de higiene mental. E, nesse sentido aqui, eu gosto muito também do quintal. Nem todo mundo... eu quero só testemunhar, viu? Dizer para o telespectador, a telespectadora, que visitei aqui a área, não é, livre do Palácio Episcopal, onde antes era realmente uma área, um chão, não é? E que Dom Mariano cobriu de árvores. É um sítio. Ele mesmo mandou perfurar um poço em que ele tem água em abundância, e consequentemente ele mesmo planta, ele mesmo rega, ele mesmo colhe a fruta. Parece assim a sua recreação também nas manhãs e nas tardezinhas, né, Dom Mariano? Quando é possível, não é? É uma boa higiene mortal. E não é só uma hortazinha, não. Só em coqueiros, Dom Mariano já plantou mais de 350 mudas nesses 2, 3 anos que ele está por aqui. Então, para vocês terem uma ideia. Mas aqui tem de todas as frutas que você possa imaginar. Uma maravilha. Esse é o nosso programa, Nosso Herói de Todos os Tempos, e que nós estamos aqui na Casa Episcopal, no lugar da residência, a residência do Bispo Diocesano, e conosco aqui o Padre Flávio Augusto, que também participa conosco desse momento. A senhora que cuida aqui da parte de apoio, que está aqui conosco também, Dona Augusta, não é? E ao mesmo tempo, Dom Mariano dizer que nós temos um limite de tempo e não podemos ir muito adiante mais. Temos bastante para conversar, mas infelizmente o tempo em televisão existe, nós temos que respeitá-lo. Então o senhor fique à vontade, esses instantes são do senhor, faça a sua ocupação que achar por bem, sua mensagem, sua expressão final. Nós agradecemos o senhor ter tido essa sensibilidade de nos receber nessa tarde agradável aqui no Palácio Episcopal. Bom, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para algumas coisas. Primeiro, agradecer. Eu venho de longe, nasci numa outra terra, e a providência de Deus
me trouxe aqui. Eu queria agradecer de ter sido acolhido, o carinho com o qual foi acolhido e também como foi sempre ajudado. O segundo é expressar o meu desejo de continuar servindo nessa cidade no papel que Deus me deu, amando a todos, o desejo de abrir realmente o coração a todo mundo. E o terceiro, desejar que um dia possamos cada vez mais caminhar juntos. Obrigado. Obrigado também pela ajuda e que Deus nos acompanhe para o futuro. Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis.